A primeira observação é de que a gente teve definição sobre o retorno das aulas, né? E deve acontecer apenas em agosto. Uhum. Particularmente achei muito tempo, provavelmente vocês também devem ter achado. E aí, com isso, eu vou propor uma pequena modificação de uma aula só. Estava um pouco apertado e vai ficar melhor. Então, hoje a ideia é a gente ver a questão de segurança, né? Dei uma passada lá nos resumos. Suzana, como sempre, fazendo resumos bem completos. O Luiz, os seus resumos estão um pouco resumidos demais. Beleza. E o Douglas meio termo. E basicamente, então, o que tinha combinado, né? Então tem a atividade que está rodando em paralelo aí, que é de ver o Ethereum, depois a gente conversa sobre isso no final da aula. Então hoje a ideia é a gente falar sobre segurança e em particular sobre o problema que mais causa dificuldade no aprendizado, que é a chave assimétrica. Então vou me concentrar nesse ponto. Né? Antes de falar sobre chave assimétrica, eu vou dar um panorama aí de 5, 10 minutos sobre a questão de segurança. Ok? Qual que é a mudança que eu vou propor agora que a gente ganhou 5 semanas a mais de aula? Eu me arrependi um pouco de não ter pedido para vocês verem os vídeos do Univesp sobre segurança. Então eu vou deixar uma aula a mais aí para dar um tempo de vocês darem uma olhada nos vídeos. Tá? É a única mudança. Antes da gente começar, algum ponto, pessoal? Não, acho que não. Tranquilos? Acho que vocês já notaram que o capítulo de segurança é mais denso, né? Um pouco mais complicado do que os demais. E aí, em particular, tem alguns mecanismos que são não triviais, eles não são exatamente difíceis, mas não é intuitivo, né? Então a gente tem que gastar um tempo pensando nisso aí. O capítulo de segurança, em geral, e a gente vai olhar esse capítulo do ponto de vista de sistemas distribuídos, né? Então ele vai tratar de mecanismos, né? Quando a gente estuda segurança, em geral, a gente estuda mecanismos e políticas, né? Então, mecanismos são esses algoritmos, essas plataformas, esses programas que nos permitem fazer algumas coisas, né? Como criptografia, autenticação, autorização e permite fazer algum tipo de auditoria. E tem também as políticas, né? Eu acho que uma coisa importante aí é a gente separar mecanismos versus políticas, né? Então, por exemplo, eu posso ter mecanismos de acesso ao campus, eu posso ter uma catraca, posso ter um crachá, posso ter um horário específico, posso ter uma lista de acesso, posso ter salas com um controlador de impressão digital de quem pode entrar ou não. Então, eu posso ter uma série de mecanismos. E eu também posso definir políticas diferentes para esses mecanismos. Fala, Douglas. Então, por exemplo, eu posso ter... Fala, Douglas. Então, eu posso ter, para o mesmo mecanismo, diferentes políticas. Então, eu posso definir que o controlador de acesso tem que exigir o crachá. Ou eu posso definir que o controlador de acesso pode, por amostragem, pedir, solicitar que você mostre o crachá e ele confira isso numa lista de acesso. Então, a primeira coisa é a gente separar entre mecanismos e políticas. Beleza? Tá. Em geral, já está meio no domínio comum a ideia de criptografia. Criptografia, todo mundo mais ou menos entende o que é. Né? Então, eu tenho uma mensagem, um conjunto de bits, eu quero esconder aquele conteúdo, e eu vou fazer isso, basicamente, usando uma chave secreta. Tá? Os algoritmos mesmo, eles são complicados. Né? São problemas matemáticos com rigor e com sofisticação.
Mas a ideia é meio de uso, a ideia é comum, né? Todo mundo entende a ideia de criptografia. E outras ideias importantes também são a de autenticação, ou seja, verificar se um determinado usuário é ele mesmo, a ideia de autorização, ou seja, verificar se um determinado usuário tem direito a fazer tal coisa, e tem outros instrumentos aí importantes para a gente em segurança, que são, por exemplo, capacidade de fazer auditoria num sistema. E tem uma outra atividade que o livro nem cobre, que é um pouco mais nova, que é a ideia de não repúdio. A ideia de que eu possa comprovar ou garantir de que quando um usuário ou um conjunto de usuários fizeram algo, que realmente foram eles, tá? Então, são esses 5 pontos principais aí que a gente trata em segurança. Basicamente, a gente vai fazer um panorama de mecanismos e vou me concentrar hoje, em particular, no mecanismo de chaves assimétricas, que é o que dá mais problema. Beleza? E nós não vamos falar dos algoritmos, não vamos falar cuidadosamente nem do problema matemático que está por trás, nem da implementação. Beleza? Então, esse é o nosso limite aí na disciplina. Bom, basicamente, quais são os tipos de ataques? Porque quando a gente fala de segurança, a gente está sempre falando de ataques. E quais são os ataques que eu quero evitar, né? O ataque de interceptação, ou seja, ler uma mensagem, o ataque de interrupção, ou seja, pegar uma mensagem, modificar e passar adiante. Então, por exemplo, a Suzana está mandando uma ordem de pagamento para o Luiz de R$10, mas o Douglas não quer que isso aconteça e bota o sistema no chão, tá? Ou o Douglas modifica, coloca aquela ordem de pagamento que iria para o Luiz para o nome dele, tá? Ou ele simplesmente cria uma mensagem, uma ordem de pagamento, ou cria um site errado, um site falso, onde a Suzana vai lá e vai entrar com seus dados, aí o Douglas vai pegar as senhas dela e depois vai usar para fazer uma transação real. Então, são basicamente esses 4 tipos de ataques, grosso modo, que se evita, né? A interceptação, interrupção, modificação e fabricação. Tudo bem aí? Certo. Uma coisa que não está muito no livro, que eu queria chamar a atenção, em sistemas distribuídos, a gente está olhando, na verdade, um problema de segurança num nível mais alto, né? E eu posso ter vários mecanismos, eu posso ter várias políticas, e a maioria dos sistemas distribuídos, apesar de implementar vários mecanismos e várias políticas, em geral, eles trabalham fornecendo soluções de segurança fim a fim, o que significa dizer que eu coloco a segurança desde a camada de aplicação até a outra camada de aplicação. Tá? Por quê? Bom, antes de falar por quê, vale a pena comentar um pouco sobre outros mecanismos de segurança, né? Então, por exemplo, eu posso ter mecanismos de segurança que são do transporte ao transporte. Então, eu posso usar aqui TLS, por exemplo, que é um protocolo de garantia de canais seguros, só que usando o TLS eu ainda estou exposto nas camadas superiores. Tudo bem? E na prática a gente acaba então sempre criando pelo menos algum nível de criptografia da aplicação cliente, vamos dizer assim, até a aplicação servidor, para tentar evitar o máximo de ataques, ok? Outra observação interessante aqui
que vocês vão ver no vídeo mais adiante é que os mecanismos, em geral, eles são abertos. Então, quando eu digo que eu quero proteger um conteúdo de leitura, eu não quero que ele seja interceptado ou modificado e tal, os mecanismos, os algoritmos desses mecanismos, eles são, em geral, bem conhecidos. Então, comentei aqui do TLS, a gente vai ver um pouco de como funciona RSA, entre outros mecanismos, eles são algoritmos que têm padrão, está especificado, está na internet, né? E a força da proteção, ela é, na verdade, garantida pelas chaves. Né? Então, são as chaves criptográficas que, por sua vez, quanto maiores, melhor, e quanto mais protegidas, melhor, são elas que garantem a proteção, de fato, dos mecanismos. Tudo bem? Eu estou dizendo isso porque, intuitivamente, é uma tentação você ser incumbido de gerar um algoritmo ou de gerar uma proteção de dados qualquer e você fazer um algoritmo secreto. O segredo está no algoritmo, não está nas chaves, tá? Isso não deu certo, historicamente se mostrou pouco funcional. O que historicamente se mostrou ok é você ter um algoritmo conhecido e depositar a confiança daquele mecanismo na proteção da chave, ok? Então, se um dia precisar gerar um mecanismo criptográfico ou alguma proteção desse tipo, algoritmo aberto, chave fechada, ok? Ok. Então, vamos para a base dos nossos... na verdade, a base da nomenclatura que a gente vai usar nos próximos 6 ou 7 slides, tá? Então, esse diagrama, ele mostra uma troca de mensagens. Então, eu tenho um nó que envia, um nó que recebe, eu tenho o texto inicial, chamado de P, tem uma chave. Tudo bem? Tem um método criptográfico, o que eu passo na rede é um texto cifrado C, esse texto cifrado é o resultado do uso do método criptográfico usando uma chave criptográfica na mensagem P. De acordo? Então, do lado do receptor, eu vou ter o caminho contrário, então eu vou ter um método para descriptografar a mensagem, preciso de uma chave, e vou então tentar chegar num texto que é igual ao original. Beleza até aqui? Basicamente eu posso ter 3 tipos de ataque aí, né? Eu posso ter um cara que fica ouvindo essa rede, e aí é claro que se eu ouço o texto cifrado, eu não entendo nada, né? O texto cifrado não tem nada que eu consiga ler diretamente. Eu posso eventualmente ter um ataque de pegar essa mensagem, alterar alguma coisa e devolvê-la na rede, ou simplesmente inserir mensagens. Tá? Então esses são basicamente os 3 ataques que eu consigo fazer nesse cenário. A primeira pergunta que se pode fazer agora é a seguinte, que é a pergunta importante e a gente vai falar bastante dela agora. Nesse cenário aqui, que fica claro como que eu faço para criptografar as coisas, mas nesse cenário eu estou partindo do princípio que o enviador e o receptor, eles conhecem essas chaves. Tá? Então a primeira pergunta aqui é se essas duas chaves são iguais. Então, eu tenho métodos criptográficos em que eu uso uma mesma chave para codificar e para decodificar. Tudo bem? Quando isso acontece, é o que a gente chama de simétrico. Ok? Mas, eu posso ter uma situação, eu já vou mostrar a vantagem dessa situação, que é a de que
a chave que eu uso para criptografar, ela é diferente da chave que eu uso para decriptografar, e esse método é chamado de método assimétrico. Tudo bem? Tá. Então vamos comentar um pouquinho sobre a questão do simétrico, né? O simétrico, ele faz um pressuposto meio forte de que os pares conhecem as chaves. Então, normalmente, quando a gente está falando, assim, mostrando o algoritmo simétrico, eu pulei uma parte importante, que é a de como é que eu troco as chaves. Ok? E aí, no vídeo que vocês viram hoje, todo mundo viu, né? Beleza. Ele vai mostrar, então, esse pulo do gato, que é o seguinte, ó, existe um método assimétrico. Então, no método assimétrico, eu tenho uma chave para criptografar e uma para decriptografar, tá? Que é o esquema que a gente chama de chaves públicas e privadas, ok? Ponto importante que você não pode esquecer nunca mais na sua vida. Se eu uso a chave privada para criptografar, eu uso a pública para descriptografar. Se eu uso a chave privada, se eu uso a chave pública para criptografar, eu uso a chave privada para decodificar. De acordo? Anota aí no cantinho do papel para você não esquecer esse esquema, né? Então, o que eu faço com uma, eu desfaço com a outra. Certo? Beleza? Fixo isso aí. Então, por favor, faça um pequeno diagrama para você não esquecer desse ponto. E agora a gente vai tocar adiante. Alguma dúvida até agora? Esse esquema é como se fosse uma multiplica, a outra divide. Então, não importa a ordem, você tem que aplicar as duas, né? Sim, basicamente. É uma boa metáfora. Beleza. A gente sabe, né, a gente não vai entrar nesse detalhe, mas a gente sabe que esse esquema de chaves assimétricas, eles usam, quer dizer, tem mais de um esquema possível. O mais comum é usar uma matemática de números primos por baixo, né, de fatoração de números primos. Então, essa matemática, ela parte, a força dela está no fato de que se eu pego dois números primos e gero um número com esses caras, voltar nos números que geraram é difícil. É um problema computacionalmente caro, tá? Então, basicamente, o mecanismo mais comum, eu uso uma matemática baseada em números primos, e a força matemática disso é que a fatoração de números grandes em números primos originais é computacionalmente muito caro, ok? Quanto maior esse número, mais caro, né? Isso é um conceito tranquilo para vocês, né? E, em geral, eu não tenho outro recurso a não ser aplicar força bruta, tá? Para tentar voltar. Beleza. Então, Douglas, o conceito é esse mesmo, né? Então, uma operação usa uma chave na ida e usa outra na volta, tá? Bom, então, até agora, a gente falou do modelo de criptografia, a gente falou que pode ser simétrica, onde eu tenho chaves iguais nos pares, pode ser assimétrica, onde eu uso esse esquema de chave privada e chave pública. Então, agora, o importante aqui é a gente prestar atenção nessa nomenclatura que a gente vai usar bastante daqui em diante. Então, K, para a gente, sempre significa chave, key, né? E essa chave, o subscrito, vai ser o dono da chave. Então, por exemplo, essa chave KAB é uma chave que tanto A quanto B conhecem. Tudo bem? E a outra nomenclatura importante para a gente aqui é essa ideia de privado e público. Então, a chave KA- é a chave privada, ou seja, menos indica privado, do A. E KA+, chave pública do A. De acordo aí? Um mecanismo, né, já existem outros mecanismos mais interessantes do que esse, de chaves simétricas, tá? Normalmente, o mecanismo criptográfico simétrico,
ele é mais barato computacionalmente, tá? Existem outros mecanismos, existem diversos mecanismos, o que eles têm de comum entre todos eles, os pares na comunicação conhecem a mesma chave. E, em geral, o mecanismo ele é computacionalmente muito barato, como, por exemplo, rodadas de operações binárias simples, como shores, tá? A operação shore, por exemplo. Tá? Então, o mecanismo DES, por exemplo, é um caso desse aqui. O DES caiu em desuso, né? Ele foi quebrado há alguns anos atrás, até tem o DES, triple DES, se eu não me engano, que basicamente é o DES aplicado 3 vezes, mas o padrão de fato aí é o AES hoje em dia, e tem novas propostas mais resistentes ao futuro, no sentido, por exemplo, de quando rolar um algoritmo, um computador quântico, esses mesmos algoritmos criptográficos vão continuar funcionando, vão continuar protegidos, tá? Ou protegendo. Agora o RSA. Então, o RSA talvez seja uma dos avanços em ciência da computação mais importantes de todos, tá? A sigla RSA, ela vem do nome dos autores, tá? Vocês fizeram análise de algoritmos usando o livro do Cormen? Tá? Alguns dos autores do RSA são autores também daquele livro. Né? O R é de Rivest, o S é de Shamir, e esse A, acho que é Adler, o nome, não me lembro, não me recordo exatamente o nome do outro autor. Bom, e o mecanismo de chaves assimétricas, chamado de RSA, ele usa uma matemática, uma aritmética de números primos, tá? Para encontrar a chave pública e a chave privada. Então, basicamente, eu escolho números primos relativamente grandes, com esses caras eu construo uma chave pública e construo a minha chave privada. O que é absolutamente fundamental de não esquecer, e é simples de não esquecer, chave privada, guardo segredo. Chave pública, posso publicar no meu site web. Tudo bem? Outro mecanismo importante que a gente vai usar daqui a pouco, e eu deixei esse slide aqui só para a gente dar uma repassada rápida, porque eu lembro que o Douglas não lembrava do que era o hash. Funções de hash são funções matemáticas que basicamente vão gerar uma, entre aspas, impressão digital de um dado, tá? Ela obedece a algumas propriedades importantes, né? A primeira propriedade é a baixa colisão. Então, uma função de hash, dado o domínio, ela vai gerar poucas colisões, ela é uniformemente distribuída na imagem, né, na resposta. Tá? A propriedade mais importante, talvez, seja de que a volta é muito difícil. No sentido de que se eu te dou um código de hash em determinado conteúdo, é impossível voltar no conteúdo original, tá? E se eu te dou um hash, eu não te falei qual é o conteúdo original, mas eu te dou o hash dele, é bastante difícil construir um conteúdo que bata naquele hash, tá? E é mais difícil ainda de construir um conteúdo que bata naquele hash e faça alguma coisa de útil, né? E tenha alguma relação com o conteúdo original. Bom, ele também é um algoritmo geral muito barato, computacionalmente. Então, basicamente, são essas as propriedades, né? Então, eu crio uma impressão digital de um dado. Essa impressão digital, ela é, em geral, curta, por exemplo, como nesse caso do MD5,
que é um algoritmo de hash de 128 bits, tá? E difícil ou impossível de fazer a ida sem saber o conteúdo e impossível de fazer a volta. Beleza. Agora, vamos começar a ver algumas aplicações dessa história toda aí. Primeira aplicação é a ideia de fazer autenticação de usuários, tá? Então, nesse diagrama aqui, eu tenho um mecanismo simples para fazer a autenticação de usuários. Vou passar pelas mensagens, depois eu vou mostrar um problema, e aí a gente volta e a gente tira as dúvidas, tá? Pré-introdução aqui, né? A gente usa muito comumente os usuários Alice e Bob como sendo os usuários válidos e não maliciosos de um sistema. E, em geral, a gente chama de Chuck ou Trudy, de intruder, os usuários do mal, né? Os usuários que querem invadir ou modificar o meu sistema. Então, sempre que você pegar um paper que ele vai tratar de alguma coisa de segurança, Alice e Bob são do bem, Chuck e Trudy são do mal. Então, esse diagrama, ele mostra um esquema de autenticação em que Alice fala para Bob, ó, Bob, eu quero me conectar. Tá? Bob devolve um desafio. Alice criptografa usando uma chave conhecida por Alice e Bob. Aqui, então, a gente está falando de algoritmo simétrico, né? Então, ela criptografa o desafio com essa chave que só os dois conhecem, manda para o Bob e manda também um desafio. Tá? E o Bob, o que ele vai fazer? Ó, bom, ele vai conseguir abrir essa mensagem, vai conferir se realmente o desafio RB é o que ele havia mandado para Alice, e vai pegar o desafio mandado por Alice e devolver para Alice. E se esses dados baterem, eles vão concordar que Alice é Alice, que Bob é Bob, e vão continuar. Esse esquema, ele tem um problema que a gente vai ver daqui a pouco. Nesse esquema aqui, eu vou encurtar as mensagens, né? Se aqui eu fiz mais de um envio de mensagem, agora eu vou enviar direto quem eu sou e o desafio, e o Bob devolve um novo desafio e o desafio anterior criptografado. Tá? Então, a Alice consegue abrir esse RA, confere se era o RA que ela havia mandado, e agora manda para Bob o RB. Tá? Parece ok esse esquema, né? Só que tem um problema. Eu consigo fazer um ataque de reflexão. O que é um ataque de reflexão? Olha só, eu tenho duas sessões. E eu vou usar o resultado de uma sessão para tentar dar uma resposta válida para outra. Olha só a malandragem. Então agora, estou usando aqui, estou mostrando um usuário malicioso, Chuck. Tá? O Chuck vai tentar se passar por Alice e vai mandar uma mensagem dizendo que ele é Alice e um desafio RC. Bob ingenuamente responde, um desafio de Bob, e a mensagem RC codificada com uma chave que só Alice e Bob são capazes de decodificar. Então veja, o Chuck não consegue abrir essa mensagem. Chuck não consegue descobrir qual é o valor de RC. Tá? Não consegue conferir o valor de RC. Então o que ele vai fazer? Ele vai mandar um outro pedido de conexão. Ele vai usar o RB que o Chuck, que o Bob havia mandado antes. Tá? O Bob vai pegar ingenuamente de novo, vai codificar esse cara, tá? Vai devolver para o Chuck, e aí o Chuck vai pegar essa mensagem e vai mandar
em resposta a essa mensagem aqui. Porque, veja, o Bob havia mandado RB, Chuck aproveitou essa mensagem, mandou para o Bob, Bob codificou o RB, e agora eu vou usar esse cara codificado e vou devolver para o Bob. Então, o Bob ele vai completar essa primeira sessão, ingenuamente. Então, basicamente, eu tenho duas sessões separadas, e essa resposta aqui completa essa mensagem. Aí, esse é o ataque que a gente chama de reflexão, onde eu mando um desafio. O termo desafio aqui, ele é genérico, tá? É a ideia de mandar uma coisa que eu quero uma resposta. Tá? E fazendo um procedimento simples desse, eu consigo ludibriar, né? Bom, só para mostrar alguns dos problemas dos mecanismos criptográficos. Dúvida até aqui? Porque daqui em diante a gente vai entrar nas assimétricas. Tranquilo até aí? Uma dúvida. Se eu ficar trocando mensagem sempre com o mesmo usuário do outro lado, que usa sempre a mesma chave privada, aí eu consigo detectar um padrão e aí decifrar a chave desse... Depende do modelo criptográfico. Se o seu modelo criptográfico ele não embaralha as coisas, por exemplo, vamos supor que a minha mensagem seja Luiz Suzana Douglas, tá? E aí circula na internet esse dado criptografado. Mas, vamos supor que eu mande uma outra mensagem que vai ser Luiz Suzana Douglas com Z no final. Tá? Então, eu fiz uma pequena modificação na mensagem. Essa pequena modificação na mensagem, ela pode ter um impacto muito grande no dado codificado. E pode se tornar difícil de fazer uma engenharia reversa nessa história de tentar identificar padrões. Tudo bem? Mas, então, assim, os padrões mais novos de criptografia, eles tentam fazer esse embaralhamento, tentam dificultar, de fato, essa possibilidade de identificação de padrões. Tudo bem? Mas veja que tem protocolo novo aí no mercado, por exemplo, LoRa. LoRa é um protocolo para a internet das coisas. Ele cai nesse problema. Tá? Ele mexe sempre só tem um esquema de criptografia e altera sempre só alguns bits da mensagem. Então fica meio fácil, assim, fica mais fácil de gerar alguns ataques, tá? Tudo bem? Certo. Mais algum ponto, pessoal? Bom, então agora vamos ver um mecanismo que é complementar à questão da chave simétrica. Porque se a gente tiver, por exemplo, vamos supor que nós tenhamos um grupo de 50 pessoas, e eu queira fazer um esquema usando chaves simétricas. Significa que eu tenho que guardar 50 chaves, 49 chaves, cada um, né? Tem que guardar 49 chaves, essa coisa fica muito complicada. Então, normalmente, os sistemas distribuídos de larga escala vão usar um esquema chamado de central de distribuição de chaves. Tá? O que ele é? É como se fosse um emissor de chaves simétricas. Vamos ver como funciona. Então, é o seguinte, a Alice quer falar com o Bob. Ao invés de fazer um esquema daquele lá atrás que a gente viu, ela vai fazer o seguinte, ela vai mandar uma mensagem para o KDC, tá? Que é esse nó responsável por gerar chaves, gerenciar chaves, e vai mandar uma mensagem para o KDC falando, olha, KDC, eu quero me comunicar com o Bob, gera uma chave para a gente fazer essa comunicação. Aí o KDC, que tem devidamente acertado
chaves com todos os nós da rede, vai gerar, olha só, vai gerar uma chave entre A e B, tá? Essa chave vai ser criptografada para Alice com uma chave conhecida por Alice e conhecida pelo KDC. E ela vai ser enviada para Bob, então a chave está aqui, o KAB, vai ser enviada criptografada por uma chave conhecida por Bob e conhecida pelo KDC. Tudo bem aqui? Então, basicamente, o que esse modelo está fazendo? Ao invés de eu ter todo mundo ou seja, um grafo quase completo de todo mundo tendo chave com todo mundo, eu tenho o KDC e eu basicamente preciso apenas de que todo mundo tenha uma chave com KDC. Tá? Então, se o nó A vai ter uma chave KA KDC, o nó B, uma chave KB KDC, o nó C, uma chave KC KDC e por aí vai. Tudo bem? Então é um esquema que simplifica essa gerência de chaves. Tudo bem? Só que, qual que é o problema aí? Bom, primeiro, o KDC tem que ser devidamente protegido e confiável, né? Porque se eu ganhar domínio do KDC, ganhei o sistema todo. Concorda? Então tem um ponto aqui rigorosamente complicado. Jóia. Agora, vamos supor, então, que eu tenho um KDC e agora eu quero fazer um mecanismo de autenticação, como aquele que a gente viu lá atrás, né? Então, não é nada complicado isso aqui. Eu tenho, então, uma mensagem, eu tenho Alice e Bob, agora eu tenho um KDC para fazer essa gestão de chaves. Alice vai mandar uma mensagem para o KDC, KDC, quero conversar com Bob. O KDC devolve para Alice a chave, então essa parte aqui ela vai conseguir ler, né, porque ela tem essa senha, ok? E o KDC vai devolver uma parte que a Alice não consegue ler. Vocês percebem que a Alice não consegue ler essa parte aqui, ó? Tá? Isso aqui é o que a gente chama de ticket. Tá? Então, por que a gente chama de ticket? É um negócio assim, para você pode até não entender o que está lá, mas você vai usar para entrar. Tudo bem? Então, a Alice, ela faz o seguinte, ela consegue abrir essa sua chave, tá? Depois ela vai mandar uma mensagem para o Bob, repassando esse ticket. A vantagem desse modelo aqui para o modelo anterior, basicamente, é de que eu tenho menos comunicações centralizadas no KDC. Percebe? Então, nesse modelo aqui, o KDC era responsável por distribuir as chaves, e agora o KDC é responsável por distribuir para a Alice, e a Alice retoma a comunicação com o Bob. Ok? Jóia. Agora, um exemplo mais completo, agora de fato. Agora é um protocolo de fato usado na real, tá? Que é o famoso Niederhanschroeder. Como vocês viram, meu alemão não é lá essas coisas. E vamos ver o que ele vai fazer, tá? Então ele vai usar o conceito de ticket e vai usar o conceito de KDC para fazer a autenticação. Vamos ver como é que isso aqui funciona. Aviso, tá? Vou avisar que a questão de prova vai ser algo assim, desse nível, né? É um protocolo e vou pedir para vocês encontrarem algum erro ou alguma falha. Tá, então, como eu disse, autenticação entre Alice e Bob. Eu tenho a figura do KDC para gerenciar chaves. Então, a Alice vai mandar um desafio
para o KDC e vai pedir, olha, eu quero uma conexão entre Alice e Bob. O KDC responde o seguinte, manda uma mensagem codificada de tal forma que Alice consegue ler, manda a resposta do desafio que ela havia mandado, manda a identificação do Bob, manda a chave, certo? A chave que a gente vai usar mais adiante, e um ticket, né? Então, esse cara aqui é um ticket. Joia. Perceba que esse ticket, ele tem a futura senha que Alice e Bob vão usar, mas só Bob ou o KDC conseguem ler esse cara. Tudo bem o conceito do ticket? Eu estou passando, já peguei, vou repassar do jeito que eu recebi, porque eu não consigo ler. Bom, então Alice vai mandar para Bob um desafio já codificado com a senha que Alice e Bob podem ler. Então veja que Bob, essa parte aqui, Bob ainda não sabe ler. Tá? Tudo bem? Bob ainda não tem esse KB. O ticket. Né? Dentro do ticket vai a chave simétrica compartilhada entre os dois. Então, Bob aqui dentro, ele vai conseguir abrir o KB. Tá? Vai conseguir abrir o KB, vai conseguir abrir essa parte da mensagem, tá? Vai devolver uma resposta codificada com KB para Alice, e a Alice responde a resposta necessária para Bob. Então, vou repassar. Quais são os conceitos importantes aqui? Tá? Primeiro, o ticket. O primeiro conceito importante é o ticket. O segundo conceito importante é essa passagem da chave compartilhada, da chave a ser usada simetricamente entre Alice e Bob, dentro do ticket. Ok? Então, veja que a chave KB, ela não passa em aberto em nenhum momento. Né? Ok? Bom, então, Alice, quando recebe essa resposta do KDC, ela consegue abrir o KB, né? A partir desse momento ela tem o KB. Bob consegue o KB depois de abrir o ticket. Então, o ticket é uma espécie de envelope secreto, né? Que só Bob consegue abrir. E daqui em diante, todas as mensagens, dei uma forçada aqui na anotação, colocando seta dos dois lados, mas todas as mensagens, elas podem ser codificadas usando a senha ou a chave KAB. Tudo bem? Então, esse é um esquema em que eu uso o KDC para criar uma chave simétrica e dali em diante eu uso só aquela chave simétrica. Ok? Esse esquema de autenticação, se você parar para pensar um pouco, eu posso também ter um aspecto de autorização, né? Então, por exemplo, o KDC pode ser responsável por verificar uma credencial de Alice, tá? Então, por exemplo, eu posso querer que a Alice a Alice pode pedir para acessar um determinado arquivo ou um determinado recurso do sistema, tá? E o KDC pode fazer essa função dupla, né, de gerar chaves e também verificar condições de acesso. Tudo bem? Deixa eu chamar a atenção para uma coisa. A gente está falando aqui em autenticação e tal, mas
Eu posso não estar pensando em usuários, né? Eu posso estar pensando entre autenticação de sistema para sistema, ou de programa para programa, ou de web service para web service. Tudo bem? Então, pensa nisso, pensa num grande data center como da Amazon, com componentes de software, e eu posso ter que autenticar entre componentes de software. Ok? Legal. Agora vamos... Esse aqui é exatamente o protocolo anterior, só que agora ele não permite o ataque, aquele ataque que a gente viu agora há pouco, que era de, fugiu o termo, de repostar, né? Repostar respostas, tá? Então esse é um pouquinho mais elaborado e ele evita aquele esquema de um usuário malicioso pegar alguns tickets desse, pegar um ticket desses e ganhar acesso, tá? Então vamos só rapidinho ver como ele funciona. Então a Alice pede acesso a Bob agora, tá? É com o Bob no primeiro momento. Bob devolve um desafio, né? Que a Alice não consegue ler, então teoricamente isso aqui também é um ticket. Aí a Alice pega esse ticket, manda para o KDC, né? O KDC vai conseguir abrir esse ticket, né? Lembrando que ele consegue ler, né? Essa criptografia. E agora o KDC manda um ticket dentro desse ticket tem uma chave compartilhada. Tá? Então ele manda uma mensagem que é criptografada de tal forma que A consegue ler. Tem uma resposta para o desafio A1. E aqui dentro tem a chave AB. Ok? Com esse ticket ele é devolvido para Bob. Veja que é igualzinho, né? Esses dois caras são iguais. Bob vai pegar esse ticket, vai conseguir, então, abrir a chave KAB. Com a chave KAB, ele vai conseguir abrir o desafio A2 aqui, e vai responder para Alice, e por aí vai. Tudo bem? Então, desse ponto em diante, eu posso usar KAB para criptografar as minhas mensagens. Eu sei que é complicado. Dúvidas nesse momento? A ideia é que depois você revise várias vezes o protocolo NS para ficar com um pouco mais de clareza aí. O que é importante aqui? Fundamental. Saber, bater o olho e verificar se um nó consegue ler uma determinada mensagem. Tá? E esse conceito de ticket. Ok? Pensa no ticket como um token de acesso, né? Ok, então até agora a gente só usou chaves simétricas, beleza? Agora vamos ver as chaves assimétricas. Um mecanismo de autenticação usando chaves assimétricas. Olha só que coisa mais linda. Então agora a Alice vai falar com Bob, ela criptografa com a chave pública de Bob um desafio. Tá? A chave pública de Bob está conhecida, né? Beleza? Agora, Bob vai pegar o desafio e vai mandar para Alice criptografado com a chave pública de Alice. E aqui dentro ele manda uma troca de chaves, uma chave a ser utilizada dali em diante. Então, o que eu fiz aqui? Tá? Então, dali em diante eu sempre uso esse KAB. Então, eu tenho um mecanismo de chave pública e privada, e usando esse mecanismo de chave assimétrica,
crio uma chave a ser usada simetricamente. Então, com isso, o que acontece? Eu tinha... Isso é o ponto lá que o Simplício mostra no vídeo, né? Então, chave assimétrica é super legal, mas é caro computacionalmente. Chave assimétrica elimina a necessidade de trocar chaves antecipadamente, o que você já pode imaginar é um grande problema, né? Como é que eu troco chaves de forma segura? Então, eu uso chaves assimétricas para trocar chaves simétricas de forma segura, e dali em diante eu uso simétrico. Ok? Joia. Agora vamos ver os 3 mecanismos importantes, que de fato é a parte importante da aula de hoje. Minha tela travou um pouco, voltou. Então, usando mecanismos de chave pública e privada, tá? Vamos ver o que é uma assinatura, tá? Então, uma assinatura, basicamente, eu garanto que quem mandou um documento foi quem eu estou vendo que mandou o documento, certo? Algum de vocês tem assinatura digital? Um dado momento da vida vai ter que fazer. Mas, ó, vamos lá, vamos ver como é que funciona esse esquema. Esse é um dos esquemas, tá? Tem mais de um esquema possível. Então, eu estou na máquina da Alice, e aqui é o Bob, tá? Então, eu vou mandar uma mensagem de Alice para Bob, com garantia de que foi a Alice que mandou. Como é que eu faço isso? Pego a mensagem, criptografo usando a chave privada de Alice, lembrando que só a Alice conhece a chave privada. Então, eu tenho isso aqui, né? Mensagem M criptografada com a chave privada de Alice. Esse conteúdo eu passo na chave pública do Bob. Então, o que eu tenho é isso aqui. O que passa na rede? Tá? Veja que essa linha aqui ela não está codificada em nada, né? Essa linha aqui de cima. Então, aqui passa o M e passa essa assinatura. Isso é o que a gente chama de assinatura. Ok? Aí o Bob vai pegar essa assinatura, vai abrir com a chave privada essa primeira parte, vai abrir com a chave pública de Alice essa segunda parte. Tudo bem? Então, o que acontece? Se ele chegar em M aqui, comparar os dois M's e tiver tudo ok, por que esse M necessariamente foi enviado pela Alice para o Bob? Porque só a Alice poderia ter feito esse passo, porque só a Alice conhece a chave privada de Alice. De acordo? Esse é o pulo do gato do mecanismo de assinatura digital usando chaves assimétricas. Tem mais um jeito de fazer, tá? Mais um jeito de fazer, e ele é mais barato. Daqui a pouco eu deixo vocês me dizerem por que ele é mais barato. Então, mesmo esquema, Alice, Bob, mensagem M, e agora eu vou fazer um hash da mensagem M. Eu tenho, então, uma impressão digital daquela mensagem. Esse hash eu vou codificar com a chave privada de Alice. Eu tenho esse objeto aqui no meio. Então, o que circula na rede? A mensagem M e essa assinatura aqui. Tá? Do lado de Bob, primeiro vamos quebrar esse cara. Né? Vamos quebrar essa assinatura. Do lado de Bob, eu pego a mensagem, abro com a chave pública de Alice, então eu volto a ter a impressão digital da mensagem, pego a mensagem original, passo na função de hash, então aqui eu tenho HM. Se esses dois caras forem iguais, né, nessa comparação, então ok. Por que isso garante que foi a Alice quem enviou? Porque só a Alice podia ter feito a
criptografia usando a sua chave privada. De acordo? Por que esse modelo é mais barato? Quem me dá uma dica? A função de hash ela é computacionalmente mais barata do que você. Isso é verdade. Mas tem uma coisa mais bem importante. Deixa eu deixar isso bem claro, que é o seguinte. O tamanho desse cara aqui é proporcional ao algoritmo de hash que eu estou usando. E pode ser, por exemplo, 256 bits. Tá? Aqui, isso aqui é baseado na mensagem inteira. Tá? E os algoritmos criptográficos de chaves assimétricas, eles são caros, não é barato igual o simétrico, tá bom? Então, esse modelo aqui, que usa a função de hash, é computacionalmente mais barato. Na prática, é esse cara que a gente usa. Beleza? Ou variações desse esquema. Eu me perdi justamente aí nessa parte. Tá, você faz a assinatura em cima do hash da mensagem. Né? Isso. Mas isso não tem nada a ver com você compactar a mensagem para um hash, né? A mensagem vai separada do hash dela. A mensagem, aliás, nos dois casos, né? A mensagem está indo separada. Tá. Quer dizer, Douglas, você pode fazer disso um arquivo só. Mas o importante tem o conteúdo e tem a assinatura. Tá. Entendi. Tudo bem? Sim. Então, vamos separar a ideia do princípio matemático que está garantindo as coisas e como que você põe isso no arquivo. Como que você trafega isso pela... E veja, não tem proteção criptográfica nenhuma aqui, né? Veja, o M está passando aberto aqui. Ó. Se eu ficar de butuca ouvindo a rede, eu vou descobrir o que é o M. Então, assinatura não é criptografia. Tudo bem? Certo. Professor, as chaves públicas troca por meio da assimétrica, né? Não, né, a chave pública ela é disponível. A chave privada você não troca com ninguém. Tá certo? Então, esse conceito é um pouco confuso mesmo, tem que reler essa história toda para fixar. Tá? Mas olha, quando eu tenho chave compartilhada, ou seja, quando a gente combina uma chave antecipadamente, então eu vou usar um mecanismo de criptografia simétrica, que em geral é mais barato do que o assimétrico. Para trocar essa chave antes, né? Aí, então, na verdade, eu uso o assimétrico para criar uma chave compartilhada e dali em diante eu uso o simétrico. É o melhor dos mundos, porque o mecanismo de chave assimétrica, eu não preciso trocar chave. Tá? Então, usando o assimétrico, eu crio uma chave de forma segura e dali em diante eu uso o algoritmo mais barato. Ok? Então, eu combino os dois esquemas. Bom, para fechar, tem um protocolo importante chamado Kerberos, tá? Que é um protocolo que na prática se usa. Assim, quando eu tenho um grande sistema distribuído com muitos nós, então eu uso Kerberos para me garantir esses esquemas de autenticação entre máquinas. Falou? Kerberos. Quem sabe o que é Kerberos? Se você der uma googada, vai vir a imagem daquele cachorro com várias cabeças que ficava na porta do inferno. Então é o cara que segura a invasão. Ok? Então aqui eu tenho um modelo baseado no Kerberos. O que tem de diferente aqui do Kerberos? Eu tenho essa unidade aqui que mantém as chaves compartilhadas entre
o que seria o nosso KDC. Ele é uma espécie de KDC, tá? Só que é um KDC que tem duas componentes diferentes. Então, eu tenho o AS, que é uma espécie de certificador, tá? E tem o emissor de tickets. Então, quando a Alice vai ganhar acesso a um sistema, vai pedir acesso a um sistema, ela manda o request, o AS emite um ticket, tá? Com esse ticket, cadê? Peraí. Tá aqui o ticket. Com esse ticket, a Alice vai criar uma senha usando o TGS. Então, é o mesmo princípio, só muda o nome das coisas, tá? Só que é um protocolo, dá para baixar, instalar e por aí vai. Bom, seguinte. Antes de abrir para dúvidas, eu queria gastar alguns minutos dizendo como vão ser as próximas 2 aulas, tá? Então, como a gente ganhou 5 semanas de aula, eu vou aumentar uma aula e vou pedir para vocês verem os vídeos do Simplício sobre segurança. Eu acho que vai valer a pena. A gente viu aqui hoje o ponto mais difícil do curso inteiro, então vai ficar mais tranquilo para captar as ideias, tá? Então, na próxima quarta-feira, a ideia é tirar dúvidas do conteúdo do Simplício. Dúvida nesse ponto? Simplício é o cara da Univesp, né? Exato. Beleza. Perfeito. Jóia. Aí, isso é a próxima quarta-feira. Na outra quarta-feira, eu vou pedir para vocês lerem um documento e apresentarem, tá? É um documento, é o seguinte, essa área de segurança, ela é super dinâmica, como vocês já imaginam que é, né? Cada ano mudam os ataques, mudam os algoritmos e tal. E as empresas de segurança, elas soltam regularmente os threat reports, que são os relatórios de ameaças. Então, eu coloquei no Classroom um relatório de ameaças publicado pela Cisco no ano passado, até tendo que ver se já não saiu o novo, e a ideia é que vocês leiam, é um trabalhinho de grupo aí, vocês 3 vão se organizar para ler esse Threat Report, e apresentar como se fosse um breve seminário, mas assim, 10 minutos cada um, né? Vocês se organizam, e é uma leitura muito interessante, que fecha muito esse ciclo aí do que vocês estão estudando. Combinado? E aí, então, temos mais essas 2 aulas, basicamente, acrescentei uma, né? E aí a gente vai falar só de blockchain até o final do curso, e blockchain usa tudo isso aqui que a gente está estudando. Então, se você não estudar essa parte aqui, você vai boiar daqui a 3 semanas. De acordo? Tá, o que é difícil? Tem que revisar esses diagramas. Tudo bem, toma um café agora, descansa uns 40 minutos, mas depois volta e revisa, e escreve, puxa, não entendi o que está passando aqui nessa mensagem número 6. Não captei a mensagem, amado mestre. Aí a gente vai tirando esses pontos aí. Combinado? Dúvidas? Eu tenho mais uma dúvida. Seguinte, é que você tinha perguntado, eu não peguei a tempo. Eu tenho um certificado digital da CertSign, né, que eu uso para emitir nota fiscal do meu MEI. Sim, beleza. Eu achava que funcionava da seguinte maneira: eu assinava uma nota fiscal, né? Eu comprei justamente porque eu quis automatizar meu processo de emissão de nota fiscal, ali, usando um sisteminha. Então, ele vai lá e assina para mim e já envia direto para o e-mail do cliente todo mês. E, enfim, aí eu falei assim, bom, a prefeitura exige que a gente assine a nota fiscal, mas eu não sabia para que servia direito essa assinatura, né, com o certificado. Imaginei que é para o departamento fiscal
verificar que fui eu mesmo que assinei aquela nota, né? É uma garantia de quem emitiu. Sim. Agora, como que Aí eu imaginei, como que sabem, né, que aquela assinatura pertence a mim? Eu achava que eles pegavam minha assinatura digital e consultava num sistema online da CertiSign para ver que era a minha assinatura. Não, em algum momento você deve ter comprovado que você é você para CertSign. Sim, sim. Certo? Então, na Sim. verdade, é uma rede de confiança. Então, assim, a CertSign é tida como confiável, ela indicou você e valida essas suas chaves, né? Então, em cascata, a confiança da CertSign passou para o Douglas. E o Certo. cliente, então, confia no Douglas, porque a CertSign confia no Douglas. Então, é uma cadeia de confiança. Tá? Agora, vamos supor que a Suzana tente se passar por Douglas. Então, ela vai pegar uma nota fiscal fake, gerar uma assinatura. Acho que hoje deu para ver que eu consigo verificar que a Suzana não é o Douglas, né? Que a não ser que ela tenha a sua chave privada ali, ela não vai conseguir gerar uma assinatura válida. Certo. Agora, mas como que o receptor pode saber que eu estou usando um certificado da CertSign original ou falso? Ele pode ter, assim, eu imaginava que era uma consulta online, mas não necessariamente, né? Porque eu posso ter uma chave pública da CertSign, e aí a CertSign assina a minha assinatura, né? E aí eu não preciso ficar... Primeiro, a coisa é online, sim. O pessoal pega aquele número lá e verifica se ele está válido na CertSign e se bate com o nome, se é o Douglas. Ah, tá. Tudo bem? Certo. Não, basicamente é isso. Tem uma série... O browser tem essa lista, na verdade. O browser tem uma lista de endereços válidos ou não e tal. Então, sempre que eu entro num site novo, ele atualiza essa lista, né? E ele confere. Então, sei lá, entrei no site... A Unifesp não tem, né? Sites da Unifesp não tem certificado, é uma vergonha. Mas aí você entra num site qualquer aí, o browser checa se a assinatura daquela página está ok. Tá? Então, aliás, é todo automatizado, né? Não tem... agora eu fiquei até curioso se tem um esquema de entrar na página da CertSign e digitar lá Deve ter, né? Tem que ter. Eu preciso. E verificar as coisas de fato. Bom, mais dúvidas? Aí qual parte que a gente manda do resumo na próxima aula? Do capítulo? Manda um resumo do Simplício. Tá, beleza. Tá? E aí, na outra, então, aí nem precisa de resumo, concorda? Vocês vão apresentar, então acho que desencana. Então, a próxima aula é dúvidas do Simplício. Então, a outra é a apresentação do Threat Report. Eu já deixei o Threat Report lá no Classroom. Por favor, deem uma entradinha lá. Combinado? Beleza. Qual é o vídeo do Simplício? Você mandou um hoje, eu já vi, mas... o curso inteiro. É curtinho. Tá. Curtinho, vai valer a pena. Beleza. Umas 2, 3 horas vocês matam. Tá. Que ele é um pouco mais amplo, né? Ele foge do contexto dos sistemas distribuídos, mas eu acho que vai valer a pena. Vai ser bom para vocês. Ethereum, tá avançando aí? Sim. Aqui sim, eu tô estudando mais um pouco sobre Viper e tô tentando fazer já a aplicação que eu vou fazer. Legal. Eu acho que é isso mesmo. Eu não conheço Viper, depois você vai ter que me ensinar aí como é que é a pegada do Viper. Aí é o seguinte, a gente vai começar a falar de blockchain daqui a 3 semanas, né? E aí tem várias coisas que vão começar a fazer sentido e tal.
Então, a ideia é que daqui a 5, 6 semanas, mais ou menos quando estiver começando o semestre, de fato, então a gente fecha a parada toda e aí parte para validar o projetinho, beleza? Então, o importante agora, eu acho que vocês já escolheram, né, as aplicações nas quais vocês querem trabalhar, depois troca umas figurinhas aí para vocês. Não é legal que seja a mesma, né? Senhor, mas não precisa ser aquelas que estão no site, não. Pode ser umas que a gente bolou aqui. Pode ser. Eu acho que uma restrição importante aí é que não seja idêntica ao exemplo e que seja trazido para uma realidade que você possa justificar que seja real, né? Tá, beleza. Beleza, senhores e senhora? Então, beleza, vamos fechar por aqui. Até na próxima quarta. Professor, uma dúvida que eu tenho mais geral, assim, o semestre ele vai durar uns 2 meses e uns 15 dias, não vai ser nem 3 meses direito, né? Esse primeiro semestre. Termina em outubro, 19, né? 19 de outubro. De outubro. A gente tá bem adiantado, mas você tem noção, os outros professores? Vai ser o caos, vai ser coisa? o cão chupando manga, não quero nem ver. Ainda bem que não tá adiantado já. Não, exato, a gente não parou, né? Não parou nenhum dia. Então a gente está de boa. Então é importante que vocês vão ter um tempo livre para quando voltar o semestre de fato. Mas é muita falta de noção, total falta de noção. Então eu não quero nem comentar muito esse ponto, porque vai ser um desastre. Nossa. Não, porque são 75% dos dias letivos inicialmente programados, né? Contando os sábados. Então, se todo mundo for dar as ementas, eu tenho um movimento aí para reduzir a ementa, mas vocês sabem que não dá para reduzir a ementa, né? Que jeito que vai reduzir a ementa para 75%? É muito difícil. Então, o problema não é vocês, não. O problema são os alunos ingressantes. Que não tem a calorada que não tem a noção do risco. Vou avisar para eles, né? Vocês podem fazer um trabalho comunitário aí de dar um gato no telhado para esse pessoal. Bom, então falou. Falou. Até mais. Até mais.